Olá, seja bem-vindo à programação da TV Dedê, seja bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Hamilton Nogueira e, como você já sabe, todas as quintas, sempre às 8 da noite, a gente disponibiliza uma nova edição do programa Acorda, Nós em Rede, porque a gente acredita que cada um é o nó fundamental nessa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você por meio desses bons conteúdos. A nossa conversa de hoje é sobre Brasil e uma mudança inequívoca, inevitável nas relações internacionais. A gente tem o prazer de receber aqui pela segunda vez o Matheus Atalânio, que é professor de Direito Internacional da Universidade de Fortaleza. Matheus, obrigado mais uma vez por disponibilizar seu tempo, seu conhecimento, estar aqui conosco conversando sobre esse assunto que é talvez pai e mãe de muitos outros, porque é a partir das relações internacionais que pode vir desenvolvimento, que pode vir melhores relações, em que o mundo conversa e muitas políticas públicas nascem e se mantêm daí. Então, mesmo passo que quando você destrói essas relações, muita gente é abandonada no meio do caminho, e eu não estou falando de cargo, estou falando de política pública para multidões. Prazer recebê-lo, enfim, seja bem-vindo. Hamilton, muito obrigado mais uma vez. Está aqui, acho que já é a terceira vez já. Terceira? E sempre muito feliz de estar aqui. É um lugar que dá muita tranquilidade para a pessoa que está aqui falando, e sempre a nossa conversa é sempre muito aberta e muito franca, né? O tema das relações internacionais ele é particularmente interessante para todas as searas, né? É uma disciplina que surge no final da Primeira Guerra Mundial, né? Que é um momento... Esses períodos históricos de grandes modificações, em especial a Primeira Guerra, período entre guerras, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, queda do Muro de Berlim, 11 de setembro, né? São todos períodos aí que chamam a nossa atenção, não só do espectador ali distante, mas também do estudioso, né? Tanto é que a ciência política, a sociologia, a antropologia, elas fazem parte de um grande bojo de ciências sociais, assim como o direito e as relações internacionais seriam ambos ali ciências sociais aplicadas. A lógica de que as relações internacionais podem trazer, por exemplo, desenvolvimento é totalmente relevante, né? Os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que já existiam sobre uma outra formalidade, um outro nome, ODM, né? Objetivos do Milênio, eles vêm provar que essas políticas públicas globais funcionam. No entanto, existe ainda como diria o juiz e árbitro Max Weber, o desenvolvimento do direito das relações internacionais depende do desenvolvimento das próprias relações entre os países. Ou seja, se você não se inserir dentro dessas relações, indo e vindo com a boa vontade de estabelecer essas conexões, nada vai acontecer. Sim, exatamente. E é interessante até porque isso me remete à conversa que eu estava tendo no Uber antes de vir para cá. O motorista de Uber é um rapaz estudioso que está tentando aí ser aprovado em concurso público, né? Que realmente mostrou ter um certo conhecimento de mundo e tudo, e eu achei interessante uma pergunta que ele me fez. Ele falou: professor, me diga, qual é o papel de fato de um presidente, né? Eu lembro que em 2019, que fui a uma palestra de um determinado professor no Instituto de Altos Estudos em Ciências Políticas de Paris, né? Que é a chamada Sciences Po, uma grande instituição da linha da ciência política, principalmente, das ciências sociais como um todo. E esse professor era um professor aposentado da Sorbonne, tinha acabado de se aposentar, e uma coisa que me chamou a atenção na palestra dele, me levou ele a me convidar para tomar um café com os orientandos dele. E aí, vizinho ali próprio a Sciences Po, tomamos um café, e eu perguntei algo para ele em matéria de relações internacionais, ele que era um politólogo, né? Então não era propriamente ali o tema de estudos direto dele, mas era indireto. E ele, em determinado momento, ele fala para mim que o papel do presidente da República para as políticas, digamos assim, para a política interna de um país, era duas coisas. Era cuidar da economia, no primeiro momento, e a segunda era cuidar da forma como o seu país era visto lá fora. Ou seja, aquilo que a gente entende hoje como política externa. Então, se o papel de um presidente, ainda mais num país em desenvolvimento como o Brasil, um país emergente, gigante, que tem uma série de produtos a serem exportados, por exemplo, é cuidar da economia e da política externa, isso é algo que a gente inevitavelmente tem que buscar na hora de encontrar um presidente. E hoje, final de 2022, final de novembro, mas já estou colocando como final, como é que o Brasil é visto lá fora? Olha, Hamilton, é interessante.
existe internacionalmente uma faceta diferente do Brasil agora. O Brasil, por muito tempo, durante o governo Bolsonaro, principalmente entre os anos 2019 e 2020, até parte de 2021, a política externa do Bolsonaro era muito ideológica. E o que era algo que vimos em pouquíssimos momentos do nosso regime político nos últimos 70 anos, mais ou menos. Acho que praticamente a única vez tenha sido essa, com outras exceções também periodais. Essa forma que o Brasil, de seguir muito ali um certo alinhamento automático aos Estados Unidos, né? Até mesmo a questão de ser um movimento talvez anti-vacina, né? Seguindo ali um pouco da política que o Trump, no primeiro momento, o presidente Donald Trump, ele tentava buscar, quebra um pouco do histórico da nossa política externa aqui do Brasil, que é uma política não ideológica, não alinhada automaticamente. É uma política externa que tenta pensar por si mesma, né? E nos últimos tempos, antes do governo Bolsonaro em especial, nós tivemos dois governos que se destacaram internacionalmente pela lógica da diplomacia presidencial, que foi o governo FHC, que coloca ele ali como um ex-chanceler, né? O FHC foi nosso chanceler em um determinado período no governo Itamar. Eu não lembrava disso. Pois é, e depois vem o Celso Laffer, né, para terminar. E depois, quando ele acaba sendo eleito, ele atua numa forma que em matéria de relações internacionais, pode ser até criticável, porque coloca o presidente em situações que ele pode talvez não ter uma preparação muito específica, assim como diplomatas de carreira têm, né? Estudam muitos anos, né? Aqui no Brasil passam quase entre 1 ano e 1 ano e meio, às vezes 2 anos, né? Interno dentro de uma academia diplomática. E isso é uma coisa que acaba que os presidentes, por mais que eles tenham um jogo de cintura, a gente sabe disso, talvez eles eventualmente não tenham. O ex-presidente Lula continua essa tese do Fernando Henrique e ele eleva o nível da diplomacia presidencial realmente em um nível, não vou dizer propriamente de excelência, porque acaba que eventualmente podem ter problemas, mas ele eleva o status do Brasil para ser um grande país, visto lá fora assim, de maneira incrível, nunca antes visto, eu diria, e que leva ele a ser chamado pelo ex-presidente norte-americano Barack Obama de The Man, né? O cara. Sim. É algo fenomenal na nossa história. Então, em matéria de política externa, acaba que o presidente Bolsonaro, por mais que ele tenha tido pontos interessantes dentro da trajetória dele internacional, principalmente trabalhados pelo chanceler Carlos França, que, diga-se de passagem, é um diplomata claramente preparado, né, para a sua atribuição, diante das suas claras limitações, né, políticas, ele consegue colocar o Brasil no Conselho de Segurança, né? Inclusive o Brasil está presidindo o Conselho de Segurança de maneira rotativa entre 2022 e 2023, e consegue eleger um juiz da Haia, né? O nosso juiz Antônio Augusto Cansado Trindade, professor lá de Brasília, Universidade de Brasília, adorava o Ceará, inclusive, faleceu, né? E para continuar o segundo mandato dele, até 2027, o governo Bolsonaro consegue eleger com seu candidato o professor Leonardo Nemer Caldeira Brant para entre 2022 e 2027, 5 anos de mandato ainda. O que a gente pode esperar para o governo Lula? A gente pode esperar uma modificação na matéria da política externa e um certo protagonismo do Brasil no plano internacional. Do mesmo nível de antigamente, como um Celso Amorim, ou diferente? Essa é a grande pergunta, né, Hamilton? Muita gente tem falado, e acho que praticamente todos os dias da televisão a gente tem visto aí a composição. Veja os nomes cotados para os ministérios do governo Muita Lula. Especulação, muito jogo. Muita especulação, ainda não temos principalmente em política externa, a gente ainda não sabe propriamente quem será que vai assumir essa pasta, né? Porque é uma pasta... Mas tem um perfil esperado? Tem 2 possíveis perfis. A mídia ela tem falado de um perfil político, ou seja, não propriamente um diplomata de carreira, mas um político que traga consigo um certo poder de convencimento, um poder de argumentação, um poder de negociação muito positivo, e que esteja ali também alinhado com os interesses governamentais. O outro lado seria o lado mais tradicional do governo Lula, que é um dos presidentes que nos seus 2 primeiros governos, né, Lula 1 e Lula 2, né, para a gente entrar na trend, né, na hype do momento,
que ele meio que coloca os diplomatas de carreira em uma posição muito interessante dentro da carreira diplomática, inclusive, às vezes, em outras funções. Ministério da Defesa, Ministério de... Enfim, outros ministérios podem acabar tendo grande participação de diplomatas que são, de fato, profissionais de políticas de caráter muito elevado, academicamente falando, no mínimo. Alguns nomes foram mencionados. Foi mencionado Celso Amorim, que já não é mais um jovem, né? Ele já está... já tem uma idade um pouco mais avançada, né? Ele já não faz mais tantas aparições públicas. Mas, de fato, ele já escreveu muita coisa, ele já fez trabalhos muito interessantes, principalmente junto com o secretário-geral, seu amigo, né? O Samuel Pinheiro Guimarães Neto, que também já está aposentado, né? Eles são diplomatas de carreira. Eu acho que os diplomatas de carreira trariam algo interessante, mas eu entendo se ele colocar um político de carreira, digamos assim, sendo bem assessorado por talvez um Celso Amorim ali, digamos assim, por trás das paredes, né? Ali. Sim. O que a gente espera é que o Brasil ele tenha possibilidades diferentes, né? A gente não espera, por exemplo, grandes acordos econômicos. Sim. Por quê? Porque o Lula ele sempre teve, pelo menos o Lula 1 e Lula 2, ele sempre teve um caráter protecionista das suas medidas. Ou seja, no Lula 3, a tendência é que ele também continuasse. Né? Você não acredita numa revisão daquilo que ele fez? Quer dizer, eu vejo muito, principalmente entre jornalistas, se perguntar quem é esse Lula que vem aí. Tem uma prisão, tem um impeachment, não dele, ele tem voltando meio como um salvador, né? Assim, ele volta para salvar o país. E uma tragédia social, econômica, enfim. Então tem algo. Um adversário com o maior líder populista e popular de direita que o Brasil já viu. Então é algo completamente novo. Que Lula que vem aí? Hamilton, eu acho que vem um Lula. Eu acho que vem um Lula muito menos socialista e muito mais ao centro. Eu acho que vem um político que vai falar pouco, que vai ser preciso nas suas palavras, que vai trazer consigo, no plano internacional, pelo menos, um certo respeito. E no plano interno ele vai trazer consigo, creio que, as potencialidades que ele sempre teve, né? A argumentação, ele sempre foi um político que se deu muito bem com o Congresso, e sempre se deu... Inclusive, ele praticamente não se dava mal com os poderes como um todo. Eu acho que é um período que pode ser muito profícuo para N pontos da nossa sociedade, em matéria econômica, em matéria de política externa, em matéria, talvez mesmo, de evolução democrática, né, que é um dos pontos aí que chamam mais atenção no debate político. E tem existe um certo debate, assim, já há alguns meses, né, que falariam, dentre a área dos professores e dos estudiosos de relações internacionais, que o Lula 3 poderia ter, entre os seus nomes cotados para chanceler, o que a gente chama popularmente aqui nos países da América Latina, o chanceler seria o mesmo que ministro das Relações Exteriores, o nosso ex-diretor diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, né? Que seria... Um ótimo nome, né? Um incrível nome, um grande negociador. Hoje executivo, acho que de executivo da Pepsi, executivo da Pepsi, ele está numa empresa privada hoje. E o que a gente consegue pensar é que, assim, no âmbito, se a gente quer fazer bons acordos econômicos, por que não colocar uma das pessoas que é conhecida como um dos melhores negociadores que o Brasil já teve? Respeitado, né? Respeitadíssimo. É um diplomata de carreira que se isolou do concurso, enfim, que já trabalha no mercado privado, tem um conhecimento de organização internacional. Então, ele tem, de fato, um papel ali que seria meio que quebraria um pouco da ideia do Lula 1 e Lula 2. Por mais que ele, talvez... Essa conversa roda... É uma conversa que roda. Sim. É uma conversa que roda com uma certa força. Assim como o Celso Amorim, também uma volta dele. Aí ninguém saberia quem seria o secretário-geral do Itamaraty, porque veja que o ministro de Estado ele é uma figura muito ali ligada ali como uma espécie de, entre aspas, ajudante do presidente, né? E o secretário-geral já seria o maior cargo dentro da carreira diplomática. Aquela imagem Ernesto Araújo já passou. Com certeza
A política externa ideológica nunca fez parte do governo Lula. Isso é algo que eu acho que nós não devemos esperar para o governo Lula 3. Isso, de fato, não. Eu enxergaria isso como algo totalmente remoto. No entanto, e aí eu digo para você, eu não enxergaria como algo tão remoto ele colocar um ministro de Estado das Relações Exteriores, muito bem assessorado, naturalmente, da área política, bota para a vitrine composição... e atrás da vitrine a assessoria técnica. Exatamente. Para um secretário-geral de alta gama. Isso porque é interessante que a gente leve em consideração que existe uma composição, no presidencialismo de coalizão, tem que haver uma composição para que as medidas que o povo brasileiro almeja, né, tanto é que nós tivemos aqui a maior votação histórica, né, do ex-presidente Lula, presidente eleito Lula, e é necessário que isso aconteça, né? Aconteceu uma diplomacia presidencial mais ou menos recente, melhor dizendo, uma diplomacia política, né? Melhor dizendo, com o senador Aloysio Nunes, que trouxe um certo grau de interesse, assim, porque me pareceu que ele foi, por pequeno que tenha sido o tempo que ele ficou, assim como o ex-senador José Serra, o atual senador José Serra, eles fizeram um período curto de mandato, mas ao mesmo tempo eles não fizeram feio. Sim. Eles, pelo contrário, o senador Aloysio Nunes, ele ficou conhecido por ter sido um dos implementadores da lei de migração, né, que é a nossa nova política migratória brasileira e que chamou muita atenção para o nosso país, porque talvez seja uma das 5 melhores legislações migratórias do mundo. Então... nós não poderíamos dizer, assim, diretamente, afirmar com segurança que um determinado ente político entrando dentro do Ministério das Relações Exteriores, ele faria feio. Acho que isso é particularmente interessante de ser mencionado. Pauta mundial hoje, energia, meio ambiente... Nós falamos energia, meio ambiente, guerra. O que é mais importante? Guerra inclusive cibernética. O que mais? Eu penso que... Quais são os grandes pontos aí que o nosso próximo governo e os próximos governos que estão sendo eleitos, sendo instaurados, vão ter que cuidar? O ponto número 1 é o que fazer com a mudança de poder que tem acontecido no mundo em virtude do ou melhor, do conflito que torna a acontecer ainda entre Rússia e Ucrânia, né? Porque a movimentação da compra e venda de energia pelo mundo, ela vai mudar muita coisa. E a inflação que já assola a Europa vai talvez deixar não só a moeda euro, como os países da Europa bem enfraquecidos, talvez num dos períodos de maior recessão, eu imagino que seja o período de maior recessão desde a crise de 2008. Então, nós temos um período de muita dificuldade política, um período em que o político que assumir o nosso mandato presidencial agora, mais precisamente o Lula 3, ele vai ter que saber bem se relacionar com os países da Europa, porque esse é um momento em que os países da Europa estão em baixa e o Brasil tem a oportunidade de se colocar em alta. Tanto é que o ex-presidente Lula foi convidado para a COP que acontece neste momento, né? E que acaba nos presenteando com um convite internacional, ou seja, um certo... E não parece ser um convite a título de formalidade, não. Tem um protagonismo aí desse... Com certeza, com certeza. E o Brasil foi protagonista. Veja, as Nações Unidas, elas foram criadas em 1945 e elas passaram muito tempo lidando apenas com questões relativas à guerra, porque nós tínhamos a Guerra Fria acontecendo. E em 1990, entre 89 e 90, já sabíamos que em algum momento aquilo, por mais louco que aquilo fosse, nós sabíamos que em algum momento o Muro de Berlim cairia e aquele momento de polarização total mundial iria acabar. Enfim, questões econômicas estavam dentro disso. Então, quando cai o Muro de Berlim, os anos 90, a década de 90, ela torna-se a chamada década das conferências. E o Brasil ele esteve dentro dos grandes debates por direitos humanos da Conferência de Viena, de 1993, e sobretudo, da Rio 92, né, que colocou o Brasil no mais alto degrau dos trabalhos para melhoria do meio ambiente humano. Que aí tivemos uma baixa absurda no governo Bolsonaro. Em 4 anos, nós praticamente
acabamos com grande parte das formas de coibir o desmatamento ilegal, entre outras políticas que eu julgo falhas nesse momento. E nós temos agora uma possibilidade de encontrar um protagonismo que o Brasil, que o ex-presidente Lula tentou muito adquirir na sua época presidente, e talvez ele consiga uma liderança regional e talvez ele consiga a liderança do Sul global. Porque nesse momento aqui o Brasil se coloca como um grande país, país com uma economia em dificuldades, mas que se as políticas econômicas correrem bem, será uma economia estável em 5, 6 anos mais ou menos. E nós teremos aí um certo governo de pacificação com o mundo internacional. E o Sul Global passa a conversar entre si, ao invés de ficar olhando exclusivamente para os Estados Unidos, buscando um lugar que ninguém entende bem qual é. Exatamente. Essa é uma das políticas interessantes que foi idealizada, né? A política altiva e ativa do ministro Celso Amorim. Eu tive lendo um livro dele recentemente, um livro curto, Breves Narrativas Diplomáticas, um livro de não mais do que 200 páginas, eu imagino. E com letras grandes, tudo bem resumido, assim, uma leitura meio que de bolso, assim, para você levar para lugares. E eu tenho reparado que é muito interessante a forma como ele enxerga, porque o Brasil nunca tinha colocado em pauta essa aproximação com a África, eventualmente. Sim, verdade. Ou não tinha colocado em pauta a aproximação com outros países da América do Sul, de forma como foi colocada à época do governo Lula. Teve a tentativa, né, do Mercosul, o Mercosul continua... Foi criado em 91 pelo Tratado de Assunção, né, entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, muito mais como uma relação entre Brasil e Argentina do que Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Era mais uma tentativa de reunir aquilo de melhor que a América do Sul tinha entre os dois principais países. Acho que isso não é mistério para ninguém. Brasil e Argentina são os maiores países da América do Sul, em N pontos, né? Mas o Mercosul ele não caminhou da maneira como a gente queria que tivesse caminhado, ele não se tornou propriamente um mercado comum, continua na linha de união aduaneira imperfeita ali. Eu acho que a tendência é muito mais ele acabar ou fechar do que propriamente ele evoluir para um mercado comum e muito menos chegar no patamar da Europa. Acho que esse nem era o objetivo propriamente. Mas eu penso que quando a gente vai ler assim, as notas do ministro Celso Amorim, ou então as do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que foi SG nos dois governos Lula, o que a gente consegue entender é que aquela política, por mais criticável que eventualmente ela tenha sido, ela trouxe algo novo. E eu acho que a gente precisa agora, talvez, até mesmo com a sua ideia, assim, o que é que a gente pode esperar do Lula 3? Eu acho que a gente vai esperar... Eu acho que é interessante a gente esperar uma nova modificação no cenário político. Porque a mudança de poder do mundo, principalmente colocando a China como grande país do Oriente, talvez como a maior potência do mundo... E sem saber o que vai resultar da Ucrânia-Rússia, né? Sem saber o que vai resultar da Ucrânia-Rússia e também como é que vai ficar a situação política dos Estados Unidos. Né? Atualmente temos um governo democrata, mas as midterms... Você acredita na vitória, na volta de um Trump? Eu não sei se eu acredito na volta de um Trump, mas eu acho que eu acredito na volta de um republicano. Eu acho que não seria uma ilusão de achar que um republicano, talvez muito mais preparado politicamente do que assim como a direita vai voltar, e é natural que volte para um poder no Brasil, sim, mas uma direita que saiba totalmente manter uma linha racional. Né? Sim, mais moderada, eu acho que com mais abertura ao diálogo, eu acho que isso é algo que será buscado, sim, na política internacional. Para a gente ir se encaminhando para o final, Matheus, seu novo rebento? Pois é, esse é o livro A Política Migratória Brasileira, Responsabilidade Civil do Estado. Ele é o resultado da parte do mestrado que eu fiz em Paris, na Université Paris-Nanterre, e também aqui no Brasil. Né? Eu fiz uma parte lá, uma parte cá, coloquei algumas coisas que me pareceram relevantes, né? E o que é interessante é que foi o primeiro momento em que eu tive assim, um apreço pela causa internacional, digamos assim. Foi o momento em que eu compreendi, eu lembro que eu fiz essa pergunta para um colega lá em 2015, lá em Paris. Eu tenho um colega que chama Lucas Pinhata. Com certa frequência eu falo o nome dele quando eu me manifesto publicamente. E eu falei para ele, Pinhata, Pinhata com GN, né? P-I-G-N-A-T-T-A.
E eu falei, Pinhata, cara, onde é que sua família vem da Itália? Porque a gente sabe que é um patronímico italiano. E o Pinhata me responde assim, o Lucas, ele me responde assim, ele, não, cara, Itália, minha família vem lá de Osasco. O que me chamou muita atenção, porque a minha família, então, ela vem do sertão, mas eu tenho origens árabes, de um lado, e do outro lado tenho origens, digamos assim, europeias, né, por assim dizer. E eu fui um tipo de pessoa que, diferentemente, talvez, de outros libaneses aqui do Ceará, pessoas que tiveram outras ascendências, eu não tive muito contato com isso enquanto jovem. Pelo contrário, eu fui descobrir essas minhas raízes, eu sempre soube que, né, fisicamente falando, eu podia ter uma certa raiz de fora e tudo mais. Eu só fui descobrir, eu até sabia, familiarmente, meu pai falava, meu avô falava, enfim, uma coisa muito pequena. Sempre torci para o Brasil, minha camisa sempre foi amarela. Mas eu comecei a me perguntar por que era que os imigrantes chegavam no Brasil e logo esqueciam sua nacionalidade. O que o Brasil tinha de diferente? Que absorvia tão rápido. Que absorvia rápido, as pessoas mudavam o jeito de falar, mudavam os seus hábitos. E aí eu vi um embaixador brasileiro... Isso não acontece no exterior, não tão claramente. Eu creio que não acontece no exterior, ponto. Sim. E se acontecer, realmente, os casos aí da globalização recente mesmo. E aí eu vi uma entrevista do embaixador Marcos Castriotto de Azambuja. Não sei se você já viu. Sim, é incrível. Ele, toda vez que ele fala, ele dá uma injeção de otimismo no indivíduo, né? E aí ele fala uma frase que me chama a atenção, é que o Brasil é um experimento. Ele coloca o Brasil como uma coisa diferente do mundo, em que a gente não poderia colocar o Brasil em nenhuma caixinha. Principalmente os Estados Unidos, né? Aqui falando o meu comentário em especial, o Brasil não tem nada... em comum propriamente com os Estados Unidos, assim, por mais que tenhamos aí uma certa inspiração norte-americana em matéria de consumo. Quando ele falou isso, eu abri minha mente, eu falei assim, olha, é verdade, o Brasil é isso. E aí eu decidi fazer esse livro, né? Eu até mencionei a lei que o senador Aloysio Nunes apadrinhou, a lei de imigração. E eu peguei essa legislação que era nova, né? Ela foi criada ali no final de 2017, entra em vigor no final de 2017. Coloco essa pesquisa em vigor para saber se de fato o Brasil quer imigrante. Ele quer imigrante aqui, se ele quer imigrante por um tempo ou se ele quer imigrante para se tornar, de fato, uma república ainda maior, né? Porque o Brasil tem um histórico de imigração impressionante. Vem as 3 grandes nações ali do eixo, né? Japão, Alemanha e Itália, libaneses, sírios, americanos e argentinos ultimamente, e principalmente ao andar no centro de Fortaleza, você se depara com um número de chineses cada vez mais impressionante. Por essas e outras, eu decidi colocar essa tese no meu livro e saber qual é, de fato, o papel do país com relação aos direitos que ele garante com o estrangeiro no nosso país. E fui muito feliz, é um trabalho que eu considero ali um encerramento de um ciclo, né? Pelo menos um ciclo temporal, e que eu, basicamente, já enviei aí para os principais colegas, professores, para as universidades, e tenho sempre recebido boas mensagens, sejam elas críticas ou elogios, né? Então, você me presenteou com muitos livros, eu li todos, né? Verdade, você sabe verdade, disso, né? Verdade. Não tem como fingir. É verdade. Esse aqui é o próximo. Bom, eu agradeço demais, Matheus. A gente está com 30 e poucos minutos aqui de conversa. Eu agradeço imensamente a sua disponibilidade, sua boa vontade de estar aqui conosco de novo. Eu agradeço. E queria aí abrir um espaço para você registrar, enfim, o que lhe for... Certo. Não, ótimo. Muito obrigado. Da sua vontade. Prezados, o meu livro, A Política Migratória Brasileira, a Responsabilidade Civil do Estado, ele está à venda nos principais marketplaces do Brasil, na Amazon principalmente, mas tem na Martins Fontes, tem nas livrarias Leitura de todo o Brasil. Ele foi editado pela editora, uma clássica do mundo jurídico, a editora Lumen Juris, que é uma editora do Rio de Janeiro, mas que edita comumente trabalhos científicos. É um trabalho científico, mas é um trabalho que claramente ele vai trazer um vocabulário diferente, né? Eu tentei ao máximo não trazer um vocabulário rebuscado, pelo contrário, tento trazer um vocabulário acessível, até porque eu acho que o sonho, né, Hamilton, de todo escritor é ser lido. Ser lido. Né? Ser lido e principalmente compreendido. Ser compreendido. Eu nunca entendi o fato de alguns autores, né, por mais respeitados que eventualmente sejam, escreverem com palavras, termos, né, e vocábulos difíceis. Sim. Porque eu acho que o nosso objetivo, no final das contas, é criar, eu acho que esse é o objetivo do seu programa e aqui da Casa de Vovó Dedé, é criar uma certa harmonia nessa pirâmide do conhecimento. Perfeitamente.
Matheus, eu agradeço imensamente mais uma vez, um imenso prazer falar com você e agradeço a você também que nos acompanha, lembrando que todas as quintas, sempre às 8 da noite, uma nova edição do programa Acorda disponível. Muito obrigado pela boa companhia, até a semana que vem.